Agora melhorou? Agora foi? Agora foi? Beleza. Tá conseguindo enxergar minha tela aqui do lado? Tá enxergando minha tela compartilhada, Gabriel? Que tarefa 122 aparece para você aí? Consegue ver a tela compartilhada? Beleza. Então, ó, é o módulo 9 do setor 122 do Thiago, a parte de eletricidade. As questões que ele selecionou foram essas daqui. E a gente vai seguindo aí na sequência, tá certo? Então, ó, eu vou projetar a questão, a gente vai resolvendo. Qualquer coisa você me para no meio do caminho e a gente vai resolvendo, tá certo? A primeira questão é essa questão 161 da FEI, tá certo? Acha aí no seu material, a gente vai discutir ela. O que essa questão ela fala? Ela fala assim, ó, no circuito abaixo, quanto deve valer a resistência X para que a resistência equivalente do circuito valha 2R? Então ele quer que a resistência equivalente do circuito inteiro valha 2R. Então a gente vai ter que ir resolvendo pedaço por pedaço, tá certo? E o total tem que dar 2R. Qual é a primeira coisa aqui que dá para a gente enxergar? Eu vejo esses dois resistores aqui, ó, eu vejo eles em paralelo. Paralelo você tem a fórmula, mas você tem aqueles dois macetes. Um daqueles macetes era assim: quando você tem resistores idênticos em paralelo, você pode pegar um deles e o equivalente vai ser E dividido pelo número de idênticos. Como aqui eu tenho dois que valem R, qual que vai ser o equivalente desses dois? É só eu pegar o valor de um deles, que vale R, e dividir pelo número de idênticos, que seria 2. Então o equivalente desses dois aqui, ó, dá R sobre 2. E o X você mantém, ok? Aí, esses dois caras aqui, ó, eles estão em série, ok? Então, como é que fica o equivalente entre esses dois aqui em série? Em série, basta você somar as resistências. Então, o equivalente desses dois aqui, ó, dá R sobre 2 mais X. Só que ele me disse no enunciado que o equivalente tem que valer 2R. Então, peraí, o equivalente vale 2R, só que o equivalente vale R sobre 2 mais X. A hora que eu igualo essas duas expressões, eu descubro que o X vale 3R sobre 2. Então, o que aconteceu? Eu peguei esse circuito, resolvi primeiro aqui em paralelo, tá certo? Que são dois iguais. Então, eu peguei um deles dividido por 2, pelo macetezinho. E aí resolver esses dois aqui em série. O equivalente do circuito é R sobre 2 mais X. E o equivalente que ele me deu no enunciado é 2R. Como os dois equivalem à mesma coisa, eu igualei as duas expressões. Tudo bem? Essa questão 61 daria a alternativa B. Beleza? Entenderam como é que faz? Manda alguma coisa aí no chat. Foi? Deu certo? Estão conseguindo acompanhar esse modo? Beleza. Essa foi a 161, tá certo? Próxima questão que ele escolheu para a gente foi essa 162. Essa questão 162, ela é legal a gente perceber aquela regrinha do varal. Eu não sei que nome que ele fala, tem gente que chama de regra das letras ou regra do varal. Como é que vai funcionar? Você tem um circuito num formato esquisito. Você não consegue bater o olho aqui nessa associação e saber se está em série, se está paralelo. Não dá trivial você olhar para cá e saber o que está acontecendo. Então, para isso, a gente tem que colocar as letras no circuito. Qual que é a regra? Tá certo? Você vai colocar letras no circuito respeitando a seguinte norma, tá certo? Se não passar por nenhum resistor, você pode manter a mesma letra. Agora, se passar por algum resistor, você tem que mudar de letra. Então, vamos começar aqui, ó. Eu tenho aqui a letrinha A. Se eu vier para cá, eu passaria por um resistor, não pode ser A. Se eu vier para cá, eu passaria por um resistor, não pode ser A. Se eu vier para cá, eu passaria por um resistor, não pode ser A. Então, o único ponto aonde pode ser A é esse ponto aqui. Ok? Bom, agora vamos vir aqui para B. Bom, se eu vier para cá, ó, aqui ele colocou um desvio.
Então esse ponto aqui pode ser B, ok? Então, ó, aqui não pode porque já é A e eu passaria por um resistor. Agora aqui pode, ó, porque eu passaria por um desviozinho. Aqui pode ser B. Bom, e aqui? Não, aqui não pode ser B porque eu passaria por um resistor. Bom, o único ponto que sobrou foi esse. Se não pode ser A, se não pode ser B, eu vou colocar C aqui para ele, tá certo? Então eu vou colocando letras em cima do meu circuito. Passou por um resistor, tem que mudar de letra. Não passou, você mantém a mesma letra. Bom, então agora eu vou chegar aqui na minha folha de resolução e eu vou colocar os pontos. Ele que é o equivalente entre A e B. Então eu vou colocar o ponto A numa extremidade, o ponto B na outra extremidade e o ponto C no meio. E agora eu vou olhar para essa figura aqui, em que eu nomeei os pontos, e eu vou marcando na figura do lado quais resistores estão entre quais pontos, ok? Então, vamos lá. Como é que você vai fazer? Entre A e C, tem alguém entre A e C? Tem. Entre A e C, ó. Entre A e C, tem esse resistor de 8. Tá aqui. E entre C e B? Entre C e B, eu tenho esse de 6 e eu tenho esse de 3. Então tá aqui, ó. Entre C e B, eu tenho de 6 e eu tenho de 3. Bom, mas e entre A e B direto? Entre A e B direto, eu tenho de 15 e eu tenho o de 30. Então, entre A e B direto, eu tenho o de 15 e eu tenho o de 30. Assim, desse modo que eu desenhei, fica muito mais fácil de você trabalhar do que dessa maneira aqui, tá certo? Pergunta da Júlia, como que eu sei que eu devo colocar o C no meio? Simples. Ele pede o equivalente entre os pontos A e B. Então, uma vez que ele pediu entre A e B, é conveniente você deixar o A e o B nas extremidades, tá certo? Porque daí, na hora que você calcular o circuito inteiro, você vai acabar naturalmente encontrando entre A e B. Então, o ponto não é porque o C ficou no meio, o ponto é porque o A e o B ficam nas extremidades, tá certo? Então, eu quero entre A e B, então você deixa o A e o B nas pontas. Se o A e B está nas pontas, no meio só pode ficar o C. Tudo bem? Respondido, Júlia? Tá certo? Como eu quero entre A e B, então eu deixo ele nas extremidades. Porque a hora que eu calcular o miolo, eu vou ter calculado entre A e B. Se A e B está nas pontas, naturalmente, no meio só pode ficar o C. Beleza? Entendeu por que o C ficou no meio? Beleza. Bom, uma vez que eu coloquei as letras e transformei em algo assim, aí ficou fácil. Vamos olhar aqui na minha figura, vamos olhar aqui para o meu circuito e descobrir quem está de que modo. Eu já olho facinho e eu percebo que esses dois caras aqui, ó, eles estão em paralelo. Quando eu tenho dois e apenas dois em paralelo, eu posso usar aquela regra de fazer o produto pela soma, tá certo? Você só pode fazer se for em dois. Então esse é o outro macete, tá certo? Quando você tem dois em paralelo, você sempre pode usar aquela fórmula. 1 pelo equivalente é 1 por R1 mais 1 por R2. Isso você sempre pode usar. Mas tem aquele macete que é para quando você tem dois. Quando você tem dois em paralelo, você faz o produto pela soma. Então vamos fazer aqui, ó. Produto 6 vezes 3 pela soma 6 mais 3. A hora que eu faço isso dá 2. Então, o equivalente entre esses dois aqui, ó, o equivalente entre esses dois aqui, deu 2. Beleza. E esse de 30 e esse de 15? Também estão em paralelo. Como são dois, eu posso fazer produto dividido pela soma. 30 vezes 15 por 30 mais 15, que dá 10. Então, o equivalente desses dois aqui dá 10. Então, ó, olha como simplificou bastante, ok? Eu tinha uma figura desse tipo, percebi que esses dois aqui estão em paralelo. Quando eu tenho dois em paralelo, produto pela soma. Deu 2. Esses dois aqui estão em paralelo também. Quando eu tenho dois em paralelo, produto pela soma. Deu 10. Aí agora eu tenho esse outro circuito aqui. Esses dois eu já percebo que eles estão em série. Quando eles estão em série, série é mais simples, é só você somar. Então, quando eu tenho esses dois aqui em série, 8 com 2 dá 10. Então, agora eu tenho, sobrou apenas dois resistores de 10 em paralelo. 2 em paralelo, dois iguais em paralelo, pega um deles
e divide pelo número de iguais. Então, eu vou pegar 10 e vou dividir pelo número de iguais. Quantos iguais tem? Tem 2 iguais. Então, 10 sobre 2, que dá 5. Tudo bem? Certo? Então, o lance é você ir sempre fazendo de maneira organizada. Entendeu como é que faz? Beleza essa questão? Podemos para a próxima? Foi? Pessoal, dá um ok aí para saber se pode ir para a próxima, beleza? Beleza. Próxima questão. Essa questão aqui, ela é uma questão da VUNESP. Vamos ver o que ela fala aqui, ó. Dentro de uma caixa com terminais A e B, existe uma associação de resistores. A corrente que atravessa a caixa, em função da tensão aplicada nos terminais, é dado pela tabela. Então, ele te deu uma caixinha que tem alguma associação lá dentro que eu não sei qual que é. E eu sei que quando a corrente vale 1, a tensão vale 3. A corrente vale 2, a tensão vale 6 e assim por diante. A primeira coisa que eu percebo é o seguinte: os valores de I e de 1 são diretamente proporcionais. Pode ver, ó. Dobrou? Dobrou. Triplicou? Triplicou. Quadruplicou? Quadruplicou. Então eu percebo que se 1 e I são diretamente proporcionais, são resistores ômicos, ok? Então eu sei que para qualquer um dos pontos que eu pegar, vai dar certo, tá certo? Porque o resistor ômico é aquele que tem a resistência fixa, que vai ter sempre o mesmo valor de resistência. Então o que eu fiz aqui? Eu apliquei a primeira lei de Ohm, ou também pode aplicar a definição de resistência, em qualquer um dos pontos. Eu peguei aqui o primeiro ponto por uma questão de facilidade, mas eu poderia ter em qualquer um dos pontos. Eu peguei quando vale 3, o I vale 1. Apliquei aqui no igual a R vezes I e descobri que a resistência daquilo que está dentro da caixa, vale 3. Beleza. Então esse circuito que está dentro da caixa, eu descobri que a resistência dele vale 3. Aí eu preciso ir para as alternativas abaixo e descobrir qual das alternativas abaixo eu tenho um circuito que o equivalente vale 3, tá certo? Então vamos aqui no primeiro. No primeiro eu tenho 2 em paralelo. Quando eu tenho resistores iguais em paralelo, pega um deles, que é 2, e divide pelo número de idênticos, que é 2 também. 2 por 2 dá 1. Então o equivalente aqui vale 1. Já sei que não é. Aqui eu tenho 3 iguais em paralelo. Pega um deles, que vale 2, e divide pelo número de idênticos, que é 3. Dá 2 sobre 3. 2 sobre 3 não é 3. Então eu já sei que a B não é. Olha para C. A C eu tenho esses aqui em paralelo e esse ramo em série com esse outro ramo. Vamos ver. 2 iguais em paralelo, pega um deles, que é 2. Divide pelo número de idênticos, que é 2 também. Então, esse trecho desse circuito dá 1. Então, eu teria 1 em série com 2. E se eu tiver 1, isso daqui tudo vale 1. Em série com 2, daria 3. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Porque, ó, esses dois aqui em paralelo, o equivalente daria 1. Aí eu acabaria tendo 1 em série com 2. 1 em série com 2 dá 3. Alternativa C. Beleza? Então essa questão é boa porque dá para relembrar o conceito de resistor ômico, dá para você aplicar a primeira lei de Ohm e aí você tinha que treinar em cada uma delas, fazer o equivalente de cada uma delas. Beleza? Vamos para a próxima. Essa questão aqui, ela tenta te enganar no formato. Então, o que ele faz aqui? Essa questão do Marquês, ela fala assim: a tensão elétrica aplicada entre os pontos A e B da associação de resistores é 20 volts. Então, ele aplicou 20 volts aqui. Ele quer saber qual é a potência total. Bom, se eu sei 1 e se eu conseguir descobrir o resistor equivalente, que vai dar uma resistência, é só aplicar o por. Então, o lance é eu aplicar o por para essa associação, mas para isso eu preciso descobrir quanto vale o resistor equivalente.
Bom, e ele quer me enganar, tá certo? Ele me deu esse formato todo torto para tentar me enganar. Eu consigo redesenhar isso daqui de maneira muito simples, tá certo? Daria para você colocar as letras, mas nem precisa, tá certo? Nem precisava disso. Perceba, esse fio aqui, ó, esse fio aqui de baixo, ele não tem nada. Ele não tem nada. Então, se eu pegar essa extremidade aqui, ó, e ligar aqui, ou ligar aqui, ou ligar aqui, ou ligar aqui, ou ligar aqui, está exatamente na mesma. Ele é um fio que não tem nenhum resistor. Então, qualquer ponto desse fio, eletricamente é igual. Então, eu posso muito bem pegar esse fio que está esticadão aqui, arrancar ele daqui, ó, e ligar ele aqui. Porque é tudo igual. Mesma coisa. Aqui é igual aqui, que é igual a tudo aqui. Então, eu posso muito bem pegar esse fio e arrastar ele aqui para baixo, para ficar uma figura desse tipo. O fio de baixo não tem nenhum resistor. Se tivesse um resistor aqui embaixo, aí era diferente. Aí o ponto onde tivesse ligado ia fazer diferença, tá certo? Mas nesse caso aqui não tem. Repara, ó, esse fio aqui, ó, é um fio que não tem nenhum dispositivo ligado. Então, em qualquer ponto que eu ligar, daqui para baixo, em qualquer ponto que eu ligar, dá na mesma, tá certo? Então, eu posso muito bem pegar esse fio e deslocar ele para cá, ficando assim, e pegar esse fio aqui e ligar ele um pouquinho mais para baixo, igual tá assim, tá certo? Não teria problema nenhum. Uma vez que eu desloquei esses fios para baixo para ficar mais fácil de visualizar, assim já é uma associação muito mais tranquila de você fazer. Se você fizer colocando as letras, vai dar certo também. Só que você vai ter um trabalho que acaba sendo desnecessário. Aqui é muito simples você fazer assim, tá certo? Bom, uma vez que você chegou nesse circuito, só deslocando esses dois fios um pouquinho mais para cá, aí eu já consigo identificar que esses dois caras aqui, eles estão em série. 2 em série é só você somar. 4 com 6 dá 10. Então eu já arrumei esses dois aqui. Aí eu percebo que esses dois aqui, ó, eles estão em paralelo. Quando eles estão em paralelo e são iguais, eu posso pegar um deles e dividir pelo número de iguais. Pega um deles, vale 10. Divide pelo número de iguais. São 2. 10 por 2 dá 5. Então o equivalente desses dois aqui, ó, é 5. Aí eu percebo que esses dois aqui, ó, eles estão em série, ok? Eles estão em série. Não tem uma bifurcação entre eles. Toda corrente que flui em um, flui no outro. Se esses dois aqui eles estão em série é só você somar. 15 com 5 dá 20. Tá aqui. E aí, esses dois aqui estão em paralelo. Quando eu tenho iguais em paralelo, pego um deles, que é 20. Divide pelo número de idênticos. São 2. 20 por 2 dá 10. Então, o equivalente desse negócio inteiro dá 10. Usar esse negócio inteiro aqui, usar esse circuito inteiro, ou usar um de 10, dá exatamente na mesma. Beleza. Já sei a voltagem, já sei um, que vale 20. E já sei a resistência equivalente, que vale 10. É só aplicar um puro. A hora que eu aplico um puro, eu descubro que vale 40 watts. Então, você precisava primeiro encontrar o equivalente. Encontrou o equivalente, você aplicava o puro e descobrir a potência. Tudo bem essa questão? Tranquilo? É bem comum questão desse tipo, em que você tem que achar o equivalente de um circuito e aí calcular a potência. É bem corriqueiro, tá certo? Bom, a próxima questão que separaram pra gente é essa questão 170, tá certo? Essa questão 170 aqui. Ele te dá aqui a seguinte situação, ele fala assim: a figura representa as resistências elétricas ohmicas de partes do corpo de uma pessoa. 500 ohms para cada braço, 100 ohms para a cabeça e pescoço, 500 ohms para o abdômen e 1000 ohms para cada perna. O coração é representado em vermelho, permitindo a passagem da corrente, tá? Primeira coisa, indique o par de pontos que, ao ser
ser conectado a uma tensão elétrica, não provoque risco de a corrente afetar o batimento cardíaco. Então, gente, o que acontece? Ele vai conectar dois pontos a uma tomada, por exemplo, e ele quer que não afete os batimentos cardíacos. Bom, se ele quer que não afete os batimentos cardíacos, a minha corrente não pode circular pelo coração. Então eu preciso conectar em dois pontos de modo que a corrente não passe pelo coração. Porque se ela passar pelo coração, ela pode prejudicar os batimentos cardíacos. Bom, imagina que eu ligo entre A e B. Eu ligo uma tomada aqui, uma bateria entre A e B. Se eu ligar entre A e B, a corrente vai fazer isso aqui, ó. Ó. E vai passar pelo coração. Não pode. E se eu ligar entre A e C, se eu ligar a bateria entre A e C, a corrente, ó, vai passar pelo coração. Não pode. Aí se eu ligar entre B e C, vai passar pelo coração. Não pode também. Aí se eu ligar entre B e D, entre B e D, ó, ligar a bateria aqui, vai passar pelo coração. Não pode também. E entre C e E, vai passar pelo coração, também não pode. Então só sobra eu ligar entre B e E. Se eu conectar uma bateria entre B e E, olha o que vai fazer a corrente. Vai fazer isso aqui, ó. Fazendo isso daqui, não passa pelo coração. Então, os pontos que eu poderia conectar uma bateria, uma tomada, para não passar corrente pelo coração e, portanto, não atrapalhar os batimentos cardíacos, seria entre D e E. Porque a hora que eu conectar a bateria entre D e E, vai fazer esse percurso aqui, ó, que eu estou mostrando na tela, e aí não passa pelo coração. Isso era o item A, tá certo? O item B. Supondo que a pessoa da figura esteja com os dois pés aterrados e segure com uma das mãos um fio elétrico de potencial de 300 volts. Calcule para essa situação a corrente elétrica que atravessa o coração da pessoa, tá certo? Então, o que vai acontecer? Uma vez que eu digo que os pés da pessoa estão no chão, eu vou falar que o potencial ali é zero, tá certo? O potencial da Terra a gente vai considerar que é zero, ok? E se com uma das mãos ela segura o 300, 0 aqui, 300 aqui, eu tenho eu tenho uma diferença de potencial de 300 volts, ok? Então vamos fingir aqui que está pisando aqui, então aqui é o potencial de 0, e aqui eu vou colocar nessa mão o potencial de 300. Então acompanha comigo, ó. É essa figura aqui. Repara aqui, ó. Então, ó, vai ter um de 500. Aí a corrente vem vindo. Outro de 500. E aí, ó, isso daqui tudo tá ligado no chão, ó. E aí a corrente viria um pouco para cá e um pouco para cá. Então eu teria aqui esses dois de 1000 em paralelo, tá certo? E aí voltaria para cá. Então, ó, saiu do B um de 500, outro de 500 e dois de 1000 em paralelo, ligados a uma fonte de 300. Porque aqui seria o 0, aqui seria o 300, que dá uma diferença de potencial de 300 volts. Beleza. Aí agora, para descobrir a corrente, eu vou ter que descobrir o equivalente. 2 em paralelo, pego um deles, que é 1000, pelo número de idênticos. 1000 por 2 dá 500. Então, o equivalente desses dois aqui dá 500. E aí eu tenho 3 de 500 em série. É só somar 500 mais 500 mais 500, dá 1000 em 500. Está aqui. Então, eu tenho uma resistência de 1500 e uma DDP de 300. A hora que eu jogo no I igual a R vezes I, dá uma corrente de 0,2. Então é só você ir desenhando com bastante calma. Tudo bem? Aí, ó, falta 2 minutinhos. Eu só quero dar uma orientação de como é que você resolve essa questão 177. Se não me engano, tá certo? Se eu não me engano, o gabarito da apostila está com um errinho de digitação. Se eu não me engano,
está dizendo que é A valendo 2R. Não é, tá certo? O gabarito correto, se eu não me engano, está com erro de digitação. É R, tá certo? Então eu não sei se consertaram, mas até onde eu saiba estava com um problema de digitação. Então o gabarito correto é R. O segredo é você ir fazendo como eu fiz aqui, ó. Eu sempre fui redesenhando, tá certo? Então, ó, eu tinha esse circuito, aí eu juntei esses dois aqui, ó. R1R em série dá 2R. E aí esse 2R aqui vai estar em paralelo com esse. Eu só desenhei retinho. Aí faz esses dois. 2R com 2R dá R. Aí veio para cá. Aí esses dois estão em série. R com R dá 2R. Que está em paralelo com esse. Aí dá R. Aí vem para cá. Aí R com R dá 2R e assim por diante. Então, aqui eu fui desenhando passo a passo como é que você ia fazendo. Ela não é uma questão difícil, ela é uma questão longa, que você tinha que ficar redesenhando. E aqui eu fiz certinho o passo a passo de como é que você faria. Moçada, tudo bem até aqui, não dá tempo de eu resolver ela com vocês, que falta 1 minuto e não quero entrar no horário do outro professor. Ficou alguma dúvida? Tá tudo bem até aqui? Entenderam as questões que foram feitas? Tudo certo? Belezinha? Manifesta aí no chat, tudo certo? Conseguiram acompanhar? Conseguiram entender direitinho? Beleza, certinho? Eu resolvi praticamente todas as questões que foram propostas, acho que ficou só duas em a ver, tá certo? Mas daí dá para entender com isso que eu passei para vocês, vocês conseguem fazer o resto tranquilamente, tá certo? Só uma dica aqui, ó, sempre que for fazer resistor equivalente, faz numa folha espaçada, vai desenhando com calma, porque daí você não erra. Beleza? Moçada, boa semana, bom final de semana, boa Páscoa aí a vocês, beleza? Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação, ok? Parei a gravação aqui.